Olá, meus amigos, meus irmãos. Que bom estar aqui mais uma vez para levar para vocês, no dia de hoje, nesta segunda-feira, feriado, né, em nossa cidade, no nosso estado, levar até vocês a palavra diária, palavra de Deus diária. Que bom estar aqui com vocês. Quero também agradecer a todos aqueles que professam a mesma fé que eu e que vão estar aqui hoje participando comigo. E aqueles que não professam da mesma fé, também agradeço, porque eu sei que nós professamos fé diferente, mas com certeza a palavra de Deus é única, a palavra de Deus é uma só. Por isso, muito obrigada a todos que vão tirar um tempinho para poder participar comigo aqui dessa leitura e meditação da Santa Palavra de Deus nesse finzinho de tarde, neste momento em que eu tive um tempinho para estar com vocês e tirei um tempinho para o meu Deus. Assim também vocês que vão estar aqui comigo vão dedicar esses minutos ao seu Deus, ao nosso Deus. Muito obrigada a todos. E hoje eu quero dizer para vocês que a nossa igreja, a Igreja Católica, ela venera 3 santos. São 3 santos que são venerados hoje, no dia 25 de maio, pela nossa igreja. O primeiro deles é São Gregório VII. A segunda, Santa Maria Madalena de Paz. E a terceira, Santa Beda Venerável. São os 3 santos que a Igreja Católica venera hoje. Vou ler um pouco aqui, vou falar para vocês um pouco sobre esses 3 santos que hoje veneramos. São Gregório VII, o monge Hildebrando, nasceu na Soana, Toscana, no ano de 1028. Eleito Papa em 1073. Em tempos difíceis, deu uma guinada tanto na vida da Igreja como no relacionamento entre Igreja e Estado. Desenvolveu uma ação ampla e duradoura, tendo em vista a reforma do clero e da comunidade eclesial e a reivindicação da autonomia da missão pastoral diante do poder civil. Por isso, suportou a oposição do imperador e morreu no exílio em Salerno, no dia 25 de maio de 1085. Santa Maria Madalena de Paz nasceu na Florença em 1566 e morreu em 25 de maio de 1607. Era virgem carmelita, favorecida com especiais graças místicas. Experimentou constante união com Deus. Compreendeu profundamente o valor da oração e da penitência monástica na vida da Igreja. Com zelo apostólico, dirigiu a cardeais e bispos de seu tempo mensagens inspiradas para a renovação da comunidade eclesial. Nos seus escritos, comunicou às irmãs o extraordinário conhecimento dos mistérios que lhe foi dado contemplar. Ofereceu pela Igreja, então, em condições particularmente difíceis, a contínua imolação de si mesma, unida à incessante oração. E essa aqui é um pouco sobre Santa Maria Madalena de Paz. Santa Beda, a Venerável, nasceu em 673, na Inglaterra, e morreu em 25 de maio de 735.
é douto monge inglês. É São Beda, não é Santa Beda, é São Beda. Douto monge inglês viveu intensamente o ideal monástico da oração litúrgica, da contemplação e da penitência. Deixou escritos sobre as mais diversas disciplinas. Seus comentários sobre a palavra do Senhor são particularmente conhecidos e divulgados. Então, esta é um pouco da vida dos três santos: São Gregório, Santa Madalena e São Beda. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos queridos, iniciemos hoje lembrando de que os anjos e os santos estão aqui conosco, adorando o mesmo e único Senhor. Possamos sempre experimentar a sua amizade e proteção. Possamos sempre experimentar a sua amizade e proteção, ou seja, amizade e proteção dos santos anjos. Oremos, rezemos hoje, nesse momento, a oração do dia. Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ler a leitura tirada da carta, a leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Ainda estamos estudando, durante todo esse mês, o livro dos Atos dos Apóstolos, que vamos ver hoje o capítulo 19 e os versículos de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O nosso salmo, que vamos agora meditar, é o Salmo 67, ou seja, o Salmo 67 na Bíblia Católica, e esse mesmo Salmo é o número 68 na Bíblia Evangélica. O capítulo é o 2, é o 67, e o versículo é de 2 a 3, e o 4. O 4 e o 5, o 6 e o 7.
Reinos da terra, cantai ao Senhor. Esta é a nossa resposta. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se pôs de pé, e os inimigos se dispersaram. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus, em sua santa habitação. É o Senhor que dá abrigo, dá um lar aos deserdados. Quem libera os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Veremos agora o Evangelho, que é tirado do livro do evangelista São João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas tende coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações. Chega de me arrepiei quando li esta passagem. No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem. Eu venci o mundo. Está aí a mensagem principal de hoje para nós. Esta é a mensagem central de Jesus e de Deus para nós hoje. Coragem, coragem. Tá certo, ele já deixou dito que teríamos tribulação, mas só venceremos se tiver coragem e fé naquele que nos disse que tenhamos coragem. O último versículo do Evangelho de hoje se constrói em torno de 4 palavras interligadas. As 4 palavras são paz, aflições, coragem e vencer. Meus irmãos, meus amigos, na véspera da sua paixão, Jesus quer comunicar aos seus discípulos a força necessária para enfrentar o futuro e seus desafios. Em primeiro lugar,
Jesus se mostra honesto com eles, quando ele diz: no mundo tereis aflições. Jesus foi honesto com seus discípulos e também é honesto com nós hoje. No mundo tereis aflições. Mas ele não quer que esta notícia nos abale. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenha a paz. Tudo que Jesus diz para nós é para que nós tenhamos fé, coragem, amor e paz. Em seguida, ele anima os seus seguidores, os seus apóstolos, a permanecerem firmes no meio dessas aflições. Quando ele fala: tende coragem, só os corajosos triunfarão, só os corajosos vencerão. A exortação à coragem é mais do que uma expressão de seus bons votos para os seus discípulos. Com certeza, é muito mais que isso. A coragem dos discípulos pode e deve repousar-se na vitória de Cristo a ser realizada na cruz. Quando ele diz: eu venci o mundo. E ele venceu o mundo daquele jeito de sofrimento, naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, pagando pelas nossas culpas, o justo pagando pelos injustos. No fim das contas, o mundo e todas as aflições que ele pôde providenciar não devem nos amedrontar. Este mundo, Jesus o vencerá, ou melhor, já venceu. Eu venci o mundo, ele disse. Antes de passar pelas aflições, já sabemos que elas não podem acabar conosco. Antes de passar pelas aflições, nós já sabemos que elas não podem acabar conosco. Como São Paulo diz na carta aos Romanos: somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Vou repetir: somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Pois é, meus irmãos, esta é a mensagem que o nosso Deus, que o nosso Jesus deixa para nós hoje. Em Jesus somos mais que vencedores. Ele venceu o mundo. E venceu para nós. Venceu para sermos também vencedores. Na primeira leitura também nós vimos algo assim que me inquietou. Eu me inquietei, né? Porque isso aconteceu lá no passado bem distante. Em um passado bem distante. E eu ainda me inquieto, porque eu percebo que ainda hoje acontece o que foi dito aqui, o que foi lido e analisado e estudado aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo perguntou aos moradores de Éfeso, aquelas pessoas que estavam ali, naquelas regiões que estavam ali juntas, unidas, ali, aglomeradas, para ouvir o que Paulo tinha a dizer sobre Jesus. E Paulo perguntou: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E olha só como foi a resposta daquelas pessoas. Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então, meus irmãos, meus amigos, eles disseram que nem sequer sabia que existia o Espírito Santo. E eu digo para vocês, isso me inquietou. Isso está me inquietando,
Porque eu sei que no mundo em que vivemos hoje, ainda tem muita gente que ainda não tomou consciência de que existe um Espírito Santo que habita em nós, que habita em cada um de nós batizados. Tem muita gente que se batizou porque para cumprir uma tradição, para fazer um álbum de fotografias, para ter uma lembrança, mas nem sequer sabem que ali eles receberam o Espírito Santo. E muito menos ainda sabem que a partir dos 15 anos poderão receber o sacramento do Crisma, que aí acontece a confirmação desse Espírito Santo. É a partir da Crisma que a gente está pronto para exercer a missão de discípulo, de servidor, de seguidor de Jesus Cristo. Até a idade do Crisma, a gente não recebeu ainda o mandato do Senhor, quando Ele nos diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas a partir desse sacramento do Crisma, a gente recebe esse ministério, ide. É ali que nós nos tornamos missionários do Senhor. E a gente fica triste quando imagina que ainda em algum lugar desse planeta ou desse país pode ter alguém que de repente nem sabe nada sobre o Espírito Santo. E outra coisa que me chamou a atenção é que naquele mesmo momento eles foram todos batizados em nome de Jesus. Paulo impôs as mãos e eles foram batizados. Ali eles já tinham consciência de que naquele momento eles estavam recebendo o Espírito Santo. Pois é, meus irmãos. A palavra de Deus, quando a gente estuda, quando a gente analisa, quando a gente observa, quando a gente cumpre como ela nos ordena, como ela nos ensina, é muito boa de se viver. A palavra de Deus, cada dia nos surpreende, cada dia nos deixa assim mais apaixonados por ela, porque a gente sabe que dentro da palavra de Deus a gente tem tudo que precisa para viver e viver bem. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Por essa tarde, por vocês que estão aqui comigo. Muito obrigado a quem está aqui me escutando. E agora eu vou fazer algumas preces pedindo a Deus por cada um de nós, por cada um que está precisando de oração. Por meio de nossa fé e do nosso batismo, participamos da vitória de Cristo. Nessa confiança, vamos assim falar com o Senhor em forma de oração. A nossa resposta será: Cristo, Senhor vitorioso, ouve as nossas preces. Cristo, Senhor vitorioso, ouve as nossas preces. Por todos aqueles que lutam contra a tentação, para que sintam a presença de Cristo ao seu lado, comunicando-lhes coragem e perseverança, nós vos pedimos. Cristo, Senhor vitorioso, ouve as nossas preces. Pelos doentes, pelos idosos, para que na hora da diminuição das suas forças naturais possam receber a graça que se manifesta em nossa fraqueza, nós vos pedimos. Cristo, Senhor vitorioso, ouvi as nossas preces. Por aqueles perseguidos por causa de sua fé em Cristo ou por sua defesa de valores morais, para que experimente a intercessão de Maria, Rainha dos Mártires, nós vos pedimos. Cristo, Senhor vitorioso, ouve as nossas preces. Por aqueles dominados pelas drogas, pelo álcool ou pela pornografia, para que não desanimem, mas implorem e recebam o auxílio eficaz do Senhor, nós vos pedimos.
Cristo, Rei vitorioso, Cristo, Senhor vitorioso, ouve as nossas preces. Por todas as pessoas contaminadas pelo coronavírus, para que não percam a sua fé, para que não tenha sempre a coragem necessária para vencer essa grande batalha, para poder assim rogar a Deus, mesmo em seu leito, a sua cura, peçamos ao Senhor. Cristo, Senhor vitorioso, ouve as nossas preces. Cremos, Senhor Jesus, que vós sois o vencedor do pecado e da morte. Diante das aflições da vida presente, possamos sempre reafirmar nossa fé em vossa vitória. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Agora aqui, meus irmãos, já chegando ao fim, já chegando aos momentos finais dessa leitura e meditação da Santa Palavra, gostaria de convidar vocês para rezar comigo a oração que o próprio Jesus nos ensinou, a oração das orações. Até nisso ele foi providente conosco, nos ensinou a rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a nossa mãe Maria, aquela que sempre teve fé, sempre perseverou, sempre foi forte diante de todo o sofrimento do seu filho, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria aqui de agradecer a Neilson Santana, o nosso jovem da nossa comunidade, que está sempre nos auxiliando, nos ajudando nas orações. Que Deus abençoe a sua vida, Neilson. Que Jesus sempre coloque em você o desejo de servir. Que Jesus sempre lhe dê força para servir. Quero também agradecer aqui a nossa super fã, nossa amiga Cida Oliveira. Que Jesus abençoe você e a sua família. Que Jesus sustente a sua vida, sustente a sua fé, sustente a sua perseverança no seu segmento, de estar sempre firme em todos os momentos de oração da nossa comunidade. Que Jesus possa assim derramar muitas graças e bênçãos hoje e sempre na sua vida. E a todos aqui que estiveram aqui, quero também agradecer a Marileide, Marileide esteve aqui também, está aqui conosco rezando. Ela está sempre assistindo, participando, orando conosco, sempre que estamos ao vivo. Obrigada, Marileide, que Jesus lhe cure, que Jesus cure a sua família, que Jesus proteja a sua família que está em outro estado, que Jesus coloque a mão protetora sobre a sua família e você possa assim ser livre de tudo que está acontecendo no mundo hoje. E que Jesus possa assim fazer com que você persevere na oração conosco. Quero também agradecer a nossa fãzona também, nossa grande fã, que foi nossa colaboradora, foi nossa ministra aqui por muito tempo na nossa comunidade, Antônia Silva de Araújo. Obrigada, Antônia, estou com saudade. Sei que você está aí no lugar, onde a pandemia está fortíssima, aí em São Paulo. Mas tenho pedido a Deus e a Jesus Cristo que Ele lhe proteja e proteja toda a sua família desse vírus, dessa pandemia. Que você saia ilesa
dessa guerra, desse vírus. Um abraço para você, um abraço para seu esposo, um abraço para seus filhos e que Jesus e Maria permaneça com vocês, hoje e sempre. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Jesus abençoe a todos. Vamos receber a bênção desse Deus que tem grandes bênçãos para derramar na nossa vida. Que o Senhor derrame bênção na vida de cada um que vai assistir esse vídeo, que está agora comigo e que vai assistir depois. Grandes bênçãos sejam derramadas na vida de todas as pessoas. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, tenhamos um final de tarde feliz, que a noite seja uma noite de paz, que seja uma paz verdadeira, aquela paz que só o Senhor tem para nos dar. E que amanhã a semana continue, a todo vapor, e que nós continuemos saudáveis, livres de todos os males. Tchau, um beijo para todos vocês e um abraço, mesmo que longe. Tchau.